Oi, meninos, tudo bem? Ó, hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. Eu resolvi gravar o vídeo para vocês no Word, porque aqui a gente vai conseguir escrever melhor, tá? Então, nós estamos começando agora a quarta semana do PET, tá? E a quarta semana a gente vai dar complemento nas atividades de geometria que a gente vem visto desde a primeira semana, né? A gente já usou o transferidor, a gente já viu medidas de ângulos, a gente já viu o nome dos ângulos, né? O ângulo de 90 graus, ó, vamos colocar, fazer um rascunho aqui. O ângulo de 90 graus, a gente chama ele de ângulo reto. O ângulo de 180 graus, a gente chama ele de ângulo raso, não é? O ângulo maior que 90 graus, a gente chama ele de obtuso. E um ângulo menor que 90 graus, a gente chama ele de agudo, certo? Então, a gente vai ver hoje um outro instrumento que também é usado para medir ângulos, que é o esquadro. Olha aqui, já no primeiro exercício lá do PET de vocês, tem uma leiturazinha, uma curiosidade, né? Os ângulos são usados como referência nos trabalhos de marcenaria, na arquitetura, na construção civil e entre muitos outros, né? Um dos instrumentos utilizados pelos profissionais dessas áreas para facilitar o trabalho de medição e construção dos ângulos são os esquadros. Esquadro, meninos, é isso daqui, ó. É essas réguas aqui. Nós temos dois tipos de esquadros diferentes. Nós temos o esquadro que é um triângulo, né? É uma régua em formato de triângulo, que tem o ângulo de 90 graus e dois ângulos de 45, um ângulo de 90 graus e dois ângulos, um de 30 e o outro de 60, tá? Como que eu sei qual que vai ser qual? Meninos, olha só, o esquadro que tem o ângulo 90, 45, 45, todos os seus lados, esses dois lados aqui, ó, esses dois lados aqui são iguais, tá? E o ângulo de 90, 30, 60, os ângulos, os lados são diferentes. Tá vendo que esse lado aqui é bem maior do que esse lado aqui? E no 90, 90, 45, 45, não. Esse lado aqui é o mesmo tamanho que esse lado aqui, tá certo? Então, a gente precisa lembrar agora que a gente tem dois esquadros. Nós temos dois esquadros. Um deles tem ângulo de 90 graus, 45 graus e 45 graus. Uma observação é que dois lados aqui são iguais. Dois lados iguais. Isso vai ser bom para a gente saber fazer os exercícios que vem adiante, tá? Para a gente saber qual o esquadro que a gente está trabalhando. E o segundo esquadro é o de ângulo 90, 60 e 30. E neste aqui nós temos os três lados diferentes. Tranquilo isso daqui, né? Então, vamos ver o que o exercício 2 pede pra gente. Ó, as figuras abaixo são formadas por dois esquadros padrão. Dois esquadros, ó, por esquadros padrões. Esquadro padrão, meninos, são esses dois que eu mostrei para vocês, tá? É o esquadro de 90 e 45 e 90, 60, 30. Certo? São esses dois esquadros que a gente tem, são o esquadro padrão. Então, ele pede para você escrever a medida da soma dos ângulos destacado em branco em cada figura. Nessa letra A aqui, a gente primeiro vai decidir qual que é qual esquadro aqui. Observa que esse esquadro aqui, ó, ele tem um lado igual, né? Então, esse aqui é o esquadro 45, 90, 45. E esse esquadro aqui é o esquadro 90,
30, 60. Como que eu sei, meninos, que esse ângulo aqui é o de 30 e esse aqui é o de 60? Olha lá no esquadro de novo. Tá vendo que o menor ladinho aqui, a gente tem um ângulo de 90 e 60? O maior lado é o ângulo de 90 e 30. Então, aqui, ó, basta a gente observar que o menor lado tem um ângulo de 90 e 60 e o menor lado tem o menor ângulo, né? O maior lado tem o 90, 30, tá certo? Então, aqui é 90 graus. Ele pede, então, para você fazer a soma dos ângulos que estão em branco. Ó o ângulo que tem em branco aqui, ó. É um ângulo de 45 mais um ângulo de 90 graus. Se o ângulo de 45 mais o ângulo de 90 graus, quanto que vai ser a medida desse ângulo aqui? É só a gente somar. Vai ser 135 graus, certo? Então, vocês façam essa letra B aqui, letra C e letra D. Observem qual é o esquadro que a gente está trabalhando, tá? Basta a gente somar esses ângulos. Tudo bem? É bem tranquilo de fazer essas atividades. A número 3, vamos ver que a questão número 3. Ó, a questão número 3 pede para desenhar esses ângulos que eles estão pedindo aí abaixo, utilizando os esquadros. Lembra, meninos, que os esquadros têm 90 graus, 45 graus, 45 graus. O outro tem 90 graus, 60 e 30, né? Então, como que a gente vai construir ângulos só com esses dois esquadros aqui? Basta a gente pensar qual soma desses ângulos aqui que dá esse valor que ele está pedindo. Por exemplo, 135 graus. A gente já viu ali anterior que é 90 mais 45, não é? 90 mais 45 é 135. Então, a gente vai usar um esquadro que tenha 90 graus e que tenha 45 graus. Pode ser tanto esse primeiro como o primeiro combinado com o segundo, tá vendo? Então, a gente pode usar esses dois. Olha esse aqui, vou dar só mais esse exemplo, letra C e letra D vocês fazem. 75 graus não é a mesma coisa que 45 graus mais 30 graus? Não é? Isso aqui dá 75. Então, para você construir esse ângulo de 75 graus, você vai precisar de utilizar o primeiro esquadro em conjunto com o segundo esquadro, certo? Ou você vai precisar o esquadro que tem 45 graus com o esquadro que tem 30 graus. Você vai fazer esse tipo de desenho aqui, tá certo? Com o ângulo que ele pede, claro, né? Então, tenta fazer aí a letra C e a letra D. Eu não tenho esquadro aqui para fazer com vocês, mas a gente consegue pelo menos fazer essa soma aqui, né? A gente consegue pelo menos fazer essa soma e a gente consegue, então, decidir qual dos dois esquadros que a gente precisa utilizar para fazer o ângulo que ele pede, ou se a gente precisa dos dois esquadros, como esse caso aqui a gente precisa dos dois, tá certo? A questão número 3 também é bem tranquila. A questão número 4, meninos, é a questão para vocês pensarem. Olha só. A locomotiva Maria Fumaça, que liga São João del Rei a Tiradentes, ao chegar a um desses destinos, é girada por uma engrenagem com forma figura ao lado, para retornar pelo mesmo trilho, mas em sentido contrário. De quantos graus é esse giro? Meninos, olha só. Maria Fumaça está andando tuk de São João del Rei até Tiradentes. Tá aqui. Chegou em Tiradentes. Certo? A Maria Fumaça está andando assim, da esquerda para a direita, né? Quantos graus que ela vai ter que andar, que ela vai ter que girar para ela andar da direita para a esquerda, para o sentido dela ser este aqui agora, ó, porque ela precisa voltar, né? Ela precisa voltar para São João del Rei. Então, qual vai ser o ângulo desse giro? Tá? É isso que ele está perguntando. Ele quer saber qual que vai ser o ângulo
quantos graus que ele vai ter que girar para ele voltar, para essa Maria Fumaça voltar para São João del Rei, certo? E por fim, a questão número 5, uma pessoa conversando com uma amiga assim se expressou: mudei radicalmente o rumo da minha vida, dei uma virada de 360 graus. O que há de incoerente na fala dessa pessoa? Tem alguma incoerência nessa fala? O que é de incoerente nessa fala? Eu já peguei aqui no jeito, né? Por que que essa pessoa falou isso e essa fala dela não está coerente ou ela é incoerente, tá? E vocês vão pensar por que que ela é incoerente e vão escrever aqui embaixo, responder para mim. Como ela deveria ter se expressado para realmente comunicar que havia mudado radicalmente o rumo da sua vida? Ó, observa essa frase aqui, ó. Havia mudado radicalmente o rumo da vida. Como que ela deveria ter falado essa frase aqui para isso aqui fazer sentido, certo? Então, as questões do PET são essas. Façam essas 5 questões, tá? Não esqueçam, meninas, que vocês precisam me mandar as fotos. Me manda as fotos no privado, no WhatsApp, no privado, porque eu estou corrigindo essas atividades e quando vocês me mandam as fotos, eu estou validando essas atividades, tá? Não basta só ir lá no grupo e responder a chamada. Vocês precisam me mostrar que vocês estão fazendo, tá? Eu preciso colocar a participação de vocês. E a participação de vocês são as fotos das suas atividades, tá certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me procuram. Eu não coloquei o finalzinho aqui que eu sempre coloco, porque hoje foi um slide diferente, mas vocês já sabem de praxe como que é, né? Se tiverem dúvidas, me procura, principalmente no horário das aulas, tá? No horário das 7 da manhã até 11h30, tá certo? Mandem fotos no privado ou no grupo, aonde vocês preferirem, tá bom? Qualquer dúvida, vocês me avisem. Muito obrigada e até a próxima.